Como a gente finalizou no último vídeo, né? Dom Pedro ele acaba fechando a Constituinte, né? Na verdade, ele não concorda com essa Constituição que é formulada em 1823. Ele fecha a Constituinte, né? Mostra o seu autoritarismo, né? Fecha a Constituinte, se junta lá com 6 ministros ali, uma junta de ministros da confiança dele, e formula a sua própria Constituição, né? Que a gente vai dizer que essa Constituição, que é a nossa primeira Constituição da nossa história, a de 1824, ela vai ser outorgada. O que significa ser outorgada? Ela é imposta, ela não é discutida, ela é imposta por Dom Pedro I. Isso mostra o autoritarismo e a intenção que Dom Pedro tinha perante o Brasil. Era a intenção de ter de certa forma, uma monarquia absoluta, né? Um poder absoluto, ou seja, um poder totalmente centralizado na sua pessoa. E isso fica muito claro com alguns pontos da Constituição, principalmente o poder moderador. Esse poder moderador, que é o quarto poder, né? Lembrem que a ideia de Montesquieu era a ideia dos 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. O Brasil tem os 3 poderes, só que Dom Pedro institui mais um, que é o quarto poder, que está acima de todos os outros, ou seja, o poder moderador. Quem fazia parte desse poder moderador? Dom Pedro I, ou seja, se ele não tivesse de acordo com os outros 3 poderes, ele poderia vetar qualquer lei vinda lá do legislativo, por exemplo. Então, praticamente, ele tornava esses outros poderes, esses outros 3 poderes aí, principalmente o legislativo e o judiciário, ele tornava algo simbólico, figurativo, né? Não tinha praticamente função nenhuma, porque o poder moderador estava acima de todos os outros. Isso já vai causando um descontentamento, né? Ou seja, Dom Pedro já não era muito bem visto por alguns brasileiros, por ser português, né? Por ter uma relação muito próxima ali do grupo português, do partido português. Isso já gerava um certo pé atrás com Dom Pedro, né? Uma certa impopularidade de Dom Pedro I, né? Porque você se torna independente e continua sendo governado por um português, né? Isso já tem uma certa impopularidade, e a partir do momento que ele mostra as asinhas, que ele fecha a Constituinte, se torna rigoroso e cria o poder moderador, essa insatisfação e essa impopularidade ela se torna ainda maior, cada vez maior, né? E aí a gente vai elencar mais alguns acontecimentos que vai piorar ainda mais a situação. Outro ponto importante da gente falar aqui, sim, dentro dessa Constituição é importante alguns pontos. Essa Constituição não é muito grande, né? Ela tem como principal ponto esse poder moderador. Praticamente é uma Constituição que diz que quem manda é o imperador, centraliza totalmente o poder na mão. O símbolo da centralização do poder na mão de Dom Pedro é o poder moderador, mas você tem alguns outros pontos aí importantes. O padroado, por exemplo, né, que é quando se estabelece que a igreja será subordinada ao Estado, né? Esse ponto do padroado vai ter um probleminha lá no final do nosso império, lá já no Segundo Império. A gente vai ter uma crise da igreja com Dom Pedro II, que vai gerar uma crise aí do império, que vai levar mais à frente a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, mas esse padroado se inicia em 1824, que é a nossa primeira Constituição, né? Padroado vai dizer que a igreja é subordinada ao Estado, né? Ou seja, todos os componentes da igreja ali são funcionários agora do Estado, são, né, logicamente subordinados ao Estado. Outra coisa importante é o voto censitário, né? Não existe voto para imperador, lógico, o império aí é um império hereditário, tanto que quando Dom Pedro abdica, quem vai ficar no seu lugar é o seu filho, né? Que vai gerar lá o Segundo Império, depois do período da regência, né? Mas existiam eleições para deputado e senador, e essas eleições para deputado e senador dependiam da renda. Existia uma renda para aqueles que poderiam votar, e existia a renda para aqueles que poderiam se candidatar. Ou seja, era a partir de uma determinada renda que você poderia exercer o direito de votar, e a partir de uma determinada renda você tinha o direito de ser candidato, né? Ou seja, exclusão total da população, de grande parte da população, e a manutenção desses direitos políticos perante ali o poder legislativo, né? A gente tinha um poder legislativo aí duplo, né? Que era a Câmara, era deputados e senadores, né? Mas esse voto e a candidatura dependia da renda de cada um,
né? Outro ponto importante, em 1825, o Brasil, 1825, o Brasil é reconhecido por Portugal como país independente, mas isso mediante um pagamento de uma indenização. Portugal aceita declarar o Brasil independente, né? Ainda não tinha reconhecido o Brasil como independente. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente é os Estados Unidos, na doutrina Monroe, né? América para os americanos. E em segundo lugar, a Inglaterra, que logicamente para a Inglaterra, quanto mais países independentes, melhor, né? Então, porque ela pratica o seu liberalismo e a sua o país mais industrializado do mundo. Quanto mais países independentes para ele poder negociar e poder influenciar, melhor, né? Então esses são os dois países que reconhecem primeiramente o Brasil, mas Portugal só vem reconhecer em 1825 mediante a cobrança de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, né? O Brasil não tinha condição de pagar esse dinheiro, o Brasil estava totalmente em crise, o Brasil estava totalmente falido, né? Então quem é que vai fazer essa negociação? A própria Inglaterra. A Inglaterra tinha interesse em que o Brasil se tornasse independente e ela mesma negocia, né? Na verdade, esse dinheiro nem sai da Inglaterra. Por quê? Portugal devia à Inglaterra. Então, o que vai acontecer? A Inglaterra passa o dinheiro para o Brasil paga a Portugal e Portugal pagava a dívida que tinha com a Inglaterra. Ou seja, o dinheiro não tem nem por que sair da Inglaterra. Portugal devia muito à Inglaterra, principalmente por conta de um tratado chamado Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen dizia o seguinte: todo tecido que Portugal precisasse, teria que comprar na mão da Inglaterra. E todo o vinho que a Inglaterra precisasse, comprava na mão de Portugal. Só que é o seguinte, gente, por mais que os ingleses bebessem, eles bebiam muito, a necessidade de tecido sempre é maior. Então, Portugal sempre saía devendo nessa balança, nesse acordo comercial, ele sempre saía devendo à Inglaterra. Isso gera uma dívida imensa que vai ser paga dessa forma, né? Transferindo a dívida para o Brasil, certo? Ou seja, a Inglaterra empresta os 2 milhões a Brasil, o Brasil paga a Portugal e Portugal paga novamente a Inglaterra. O dinheiro nem sai da Inglaterra, beleza?